E aí, galerinha do mal, olha se não sou eu aqui de novo com uma camisetinha de flores e um visual diferente. E hoje, o que nós vamos falar? Cara, nós vamos falar sobre cancelamento. Já me dá uma espécie de gastura, sabe? Porque é uma merda, sabe? É uma idiotice, assim, sem tamanho. Mas por que falaremos sobre cancelamento? Eu sei que eu acho que teve um vídeo que eu falei mais ou menos, uma introdução. Se não uma introdução, eu fiz um vídeo sobre cancelamento, eu não lembro agora. Depois eu dou uma olhada. Mas a gente não tinha um caso tão bom quanto a gente tá tendo agora com o Big Brother, a menina lá, Carol com K, e o outro rapazinho, o Lucas, acho que é Penteado ou é Patente, uma coisa assim, mas o nome do cara é Lucas. E antes da gente entrar no assunto, eu vou dar uma pequena introdução, eu sempre faço isso, um adendo, que é o seguinte: o que é a cultura do cancelamento, se não um simples sintoma de uma sociedade burguesa, na qual não está acostumada a ter as suas ideias confrontadas, nas quais não está acostumada a ter os seus espaços, né, invadidos, ou melhor, acho que invadidos é uma palavra forte, mas os seus espaços divididos por outras pessoas com ideias que confrontam a deles e com argumentos ótimos, nas quais eles não conseguem debater, nas quais eles se veem prejudicados por terem o seu espaço dividido. E como um atenuante disso, e eu gosto sempre de falar a seguinte coisa sobre isso. Numa sociedade onde nós não conseguimos ter um diálogo saudável com pessoas interrompendo a outra no meio de uma conversa, o que é extremamente normal dentro de um diálogo, isso feito de forma saudável, é claro, onde é preciso criar lugares de fala onde alguém fala de forma absoluta e o outro escuta de forma absoluta, é óbvio que algo como a cultura do cancelamento existiria, pois se existe um lugar de fala, existe uma autoridade absoluta que não pode ser contestada. E aí vem a origem para o cancelamento. Como não? Bom, se você tem um lugar que é pleno, que apenas os abastardos possam pisar, é óbvio que qualquer um outro que tente ir contra essa ideia, eles têm que ser cancelados, eles têm que ter os seus direitos cerceados e eles têm que sofrer pela sua audácia de ir contra os pregadores da moral, da ética e dos bons costumes que são os canceladores. Bom, dado esse pequeno adendo, vamos ao grande X da questão, a Carol com K cancelando o rapaz, o Lucas. Cara, eu sempre acho muito engraçado isso, né? Como é que pode duas pessoas que defendem a mesma pauta discutirem sobre algo e simplesmente, assim, de uma forma assim horrorosa daquela, sabe? O rapaz, ele não consegue nem sequer se defender porque ele está preso dentro de uma ideologia, dentro de um consenso, de uma mentalidade na qual a Carol está no seu devido lugar e ele que invadiu esse espaço dela. Então, essa represária na qual ele está sofrendo, ela é totalmente justificável, já que ele, na condição de homem e ela na condição de mulher, elas têm o seu lugar de fala e ele não. Porque ele fez uma atitude que, sinceramente, eu não sei o que ele fez, mas provavelmente nada do que ele faça explica as atitudes que ela está tendo, pelo menos pelos os vários cortes que eu tô vendo. Todo mundo reclamando, é impossível que todo mundo esteja errado, apenas ela, a Galileu esteja correta. Explica isso. Nada explica, é uma coisa assim horrorosa. O rapaz, ele não consegue nem sequer se defender, porque a mente dele está presa dentro desse espaço confinado, aonde ele não pode ir contra ela, pois ela está no lugar dela, e ele é
o invasor. Isso é tão danoso à sociedade, é uma coisa tão danosa, tão perigosa, que é difícil você ver que pessoas que talvez nem tenham essa mesma identidade ideológica que ele, elas se veem com medo de enfrentar ela, porque eles têm medo da represária que isso possa causar, porque na mente deles, isso que ela está fazendo é algo natural. Por mais que você veja que eles ficam extremamente desconfortáveis, eles não podem confrontá-la. Por quê? Porque eles não estão no seu lugar de fala. Porque aquele cara ele tem que ser cancelado porque ele cometeu um erro e ela é a autoridade ali. Porque ela tá no lugar de fala dela. Você entende como essa situação é bizarra? Na qual uma pessoa não possa ser confrontada com argumentos, com a realidade, simplesmente por essa criação de lugar de fala, essa ideia, essa falácia de que existe um assunto determinado e que uma pessoa domina ou que uma pessoa sofre e que o que vale é a verdade dela. Isso é tão burro, cara. É tão idiota. Esse rapaz, ele é tão burro que ele até merece isso, cara. Porque é surreal. Não tem condições de um cara ficar ouvindo o que ele ouviu e ficar de boa. Não é um cara, não é questão por ele ser um cara. Qualquer pessoa. Não tem condições de um ser humano ouvir aquilo e tá tudo bem, ela tá no lugar de fala. Eu tô errado. Isso não pode ser algo normal. Esse cara, ele tá com problemas seríssimos, graves. Essa ideologia, esse pensamento progressista que surge, ele infecta a mente das pessoas como uma doença e as emburrece de uma forma tal que ele não consegue se enxergar mais como um ser humano. Porque, ora, se uma pessoa fala uma coisa que é absoluta para mim e que apenas os seres humanos têm a capacidade do senso crítico, e esse cidadão não está tendo essa capacidade, ele deixa de ser um ser humano e passa a ser um fantoche. Porque um fantoche que funciona dessa forma, no qual alguém introduz uma mão dentro de você e fala, olha, é isso que você vai falar, é isso que você não vai falar, isso aqui você vai, isso aqui você não vai, e é isso que está acontecendo. E ele ser complacente com isso, não o tira o repúdio que temos que ter quanto a mocinha, a Carol, porque por mais que todos ali sejam complacentes, todos são culpados. O rapaz, o Lucas é culpado, a Carol é a máxima culpada e os outros também é culpado. E é muito engraçado que você vê que nitidamente eles se sentem ofendidos com isso e eles são incapazes de dizer um A. Mas é muito engraçado essa situação porque boa parte desses cidadãos que pensam dessa forma são os primeiros a falarem que quem se cala perante o fascismo é fascista. How? Cara, é uma babaquice. Olha, eu sinceramente, eu não acho que todos ou que eles têm uma obrigação ética ou moral de defender o rapaz. Eu acho que assim, o rapaz se colocou naquela situação porque ele quis. Ele pode a qualquer momento virar e falar: "Tá bom, minha querida, acabou, você é só uma idiota, tá falando merda pra caralho". Mas ele não vai falar isso. Mas ele não vai falar nunca isso. Primeiro que o cara falar isso para alguém na posição que ele vê ela, ele tem que ter culhões. Segundo, ele tem que ter um cérebro. Esse rapaz, ele não tem cérebro. Porque se ele tivesse cérebro, ele já tinha pensado e falou, olha, cara, sinceramente, esse negócio de lugar de fala não tá dando certo, ó. Falando merda pra caralho. Ela tá falando merda, e não é umas merda normal. É merda pra caralho. É muita merda. É tipo assim, a Dilma dando uma explicação, uma palestra sobre economia, junto com o Ciro Gomes, é os dois numa mesma palestra de economia. É muita merda, cara. E aí eu fico pensando, porra, beleza, eu não acho que nós devemos cobrar das pessoas atitudes. Mas, porra, peraí, tem um monte de gente lá, ninguém vai falar nada, cara. Eu acredito que eles falariam se não fosse a Carol. Você entende? Se ela não fosse uma mulher, se ela não fosse negra, se ela não fosse militante, talvez eles falassem. E o que nós estamos criando é um espaço onde nós colocamos um grupo de pessoas num status quo problemático. Porque
não, um erro não justifica o outro. Um erro não justifica. E é óbvio que existem níveis diferentes de erro. Ora, se um cara rouba um pão para dar pro filho dele não morrer de fome, é uma coisa. Se o cara rouba um pão simplesmente porque ele queria comer um pão, ou melhor, ele rouba um pão só para jogar fora, são duas coisas diferentes. Tem que ser julgados de maneiras diferentes. São os mesmos tipos de crimes, só que com, com tonalidades diferentes. E é a mesma coisa aqui. E o pior, cara, o pior de tudo é que, assim, de certa forma, como se não fosse o suficiente a adesão do pessoal, nós temos um incentivamento para esse tipo de coisa. Isto fora do Big Brother. Nós temos um incentivamento. Nós cancelamos o Olavo de Carvalho, nós cancelamos o Constantino, nós vivemos cancelando o Bolsonaro, cancelamos o Carrefour, cancelamos isso, cancelamos aquilo. Cara, é complicado. Quando nos colocamos num ponto moral onde tudo que não for da forma como nós queremos, da forma como nós pensamos, está errado e deve ser destruído, nós criamos um campo de uma barreira para até onde possa ir o pensamento. Nós limitamos. E a limitação do pensamento, ou a limitação da imaginação, da onde as pessoas podem chegar, leva ao emborrecimento. E isso explica porque esse cara é tão burro, cara. Isso explica, assim, horrores, porque ele é tão idiota. Porque numa situação dessa, qualquer pessoa que não tivesse os mesmos viés ideológicos que ele, olharia pra ela e mandaria ela pra puta que eu pariu. Olha aqui, ô Dona Maria. Ah, pra puta que te pariu. E porra de cancelar, mamacita é tua madre. E por aí vai. Mas ele não vai falar isso jamais. Isso incomoda. Isso incomoda porque isso não é um simples militante, isso é um reflexo de uma cultura que se está perpetuando no Brasil, não só no Brasil, no Ocidente inteiro, mas no Brasil com uma força incrível, de que nós temos que ouvir calados. É muito bonito você ver o Fiuk falar, não, mas você tem que respeitar o lugar de fala, cara. Lugar de fala tem que ser respeitado e que não sei o que, não sei o que, meu filho. Pelo amor de Deus. Não é possível, não é viável, não é sequer imaginável que você seja tão idiota. Mas não é pouco idiota, é muito idiota. Esse tipo de cultura do cancelamento é dada a pessoas como ela, que tem um status quo irrevogável, incomensurável, inatingível. Ele gera o que as pessoas como ele mais dizem combater: a discriminação. Elas surgem a partir de um ponto onde pessoas do tipo A acreditam que pessoas do tipo B recebem um privilégio, recebem algum tipo de vantagem sobre elas simplesmente por ser do tipo A e a outra do tipo B. Você entende como isso cria uma sociedade bilateral assim de forma horrorosa e que na verdade esse é um dos maiores problemas do país? Não é de hoje, é sempre. Sabe, o problema do Brasil, um dos maiores problemas para o Brasil não crescer, é que ele sempre foi dividido. O senso de identidade do país sempre foi dividido. Outrora por brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, asiáticos não asiáticos, sul versus nordeste, sudeste versus norte, nordeste, São Paulo, Rio, e esse senso de divisão, de superioridade, ele cria grande parte do preconceito, se não a maioria do preconceito, ele é criado a partir desse ponto. O que nós precisamos fazer, de primeira, não é cancelar a mulher. Entende? Não adianta você falar sobre cancelamento e falar que isso é um câncer na sociedade, e sim, cancelar alguém é um câncer, não defenda cancelamento. Eu vi uma página libertária, eu acho os libertários uma piada. Eu vi uma página libertária falando que não,
Cancelamento é uma arma importante numa sociedade libertária para o futuro, mas ele tem que ser ponderado. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, não cai no conto do vigário, não seja tão estúpido. Porra, parece que vocês são idiota, cara. Sabe? Não se coloque num lugar aonde você não possa estar. Entende? O porquê que se colocar acima como o detentor da ética e da moral é perigoso. Amigo, as pessoas erram. Eu erro, você erra, Madre Teresa de Calcutá erra, só que não errou foi Jesus. Se você não for Jesus, entenda que você vai errar num certo ponto e que a partir do ponto que você se coloca como o santo, uma divindade da ética e da moral, as pessoas vão notar você e elas vão esperar você fazer alguma merda muito grande. Entende? E quando você fizer esta merda, elas vão jogar esta merda na sua cara pro resto da sua vida. Sabe, é muito engraçado e é muito interessante você ver pessoas como o Felipe Neto falando de moralidade, ética, blá blá blá, cultura do cancelamento, e ele já mandou cancelar um monte de gente. Sabe? Eu não vi agora ele falando quem se cala perante o opressor também é opressor. Eu, particularmente, minha visão pessoal, eu não acho que você deva ser obrigado a denunciar uma atitude igual a dela. Eu acho que, assim, isso vai de você. Eu denunciaria, mas não o julgaria de forma repreensível se você não o fizesse. Por quê? Primeiro que todo mundo é livre, cara, para pensar da forma que você quiser. Se você não quer denunciar, não denuncie. Se você não quer fazer não sei o que, não faça. Sabe? Vive a sua vida, cara. Eu não vou repreender alguém, não vou cancelar alguém, não vou me meter na vida de alguém, porque eu não enxergo o mundo como ela. Uma das coisas mais lindas que eu acho que as minorias de esquerda falam é sobre a diversidade. Mas um dos pontos mais imbecil que eu vejo eles falar é eles prenderem diversidade num contexto de apenas genotipo, num contexto apenas de sexualidade, apenas num contexto de raça, sabe? E é muito pouco para dizer, para falarmos de diversidade. A verdadeira diversidade, o maior campo da diversidade, ele não fica no genotipo, ele não fica na cor da sua pele, se você é homem ou mulher, se você é planta ou avestruz. Ele fica no seu pensamento, ele fica no campo das ideias. A diversidade de ideias é o que fez com que a sociedade evoluísse tanto. E a partir do ponto que você restringe até onde a pessoa pode ir, em que lado que ela pisa, aonde que ela pisa, isso vai torná-la jumenta. Igual esse rapaz, um jumento. Um jumento preso, que ele não consegue ver o quão idiota ele está sendo e o quão agressor a outra está sendo. Porque a partir do momento que você cria uma igreja católica moderna, onde ela é a detentora da verdade, se não é lenha, fogueira e caça às bruxas, você cria uma distorção da realidade, uma distorção do ambiente social, que é o que está acontecendo lá. É uma total distorção do ambiente social. Eu sou uma pessoa que eu sou muito favorável a discussões. Eu acredito que as discussões seja a melhor forma das pessoas se entenderem e delas evoluírem. E você entender que dentro de um diálogo você vai interromper uma pessoa e ela vai te interromper e tá tudo bem, porque um diálogo é assim mesmo. Não existe lugar supremo de fala absoluta onde só um fala e o outro escuta. Não, cara, a coisa mais normal do mundo é você tá falando com alguém, interrompe ela, aí a pessoa vê o que você tá falando, depois você vai interromper ela de novo, isso é normal. Cara, não seja idiota, pelo amor de Deus. Se você falar que tá conversando com alguém, espera ela falar tudo, depois você fala, você é imbecil. Porra, ninguém faz isso, cara. Absolutamente ninguém. Porra, até às vezes a pessoa tá falando tanta merda, você fala, filho, peraí. Tá falando merda demais. Aí você interrompe mesmo. Não sou obrigado a ficar ouvindo merda, cara. Você entendeu? E é normal isso. Você acreditar do fundo do seu coração que um cara ouvir o que o rapazinho tá ouvindo e não fazer nada, não falar nada.
porque ele não tá no lugar de fala dele, porra, é muita viagem, cara. É assim, é uma das coisas mais surreais que eu poderia sequer. Eu jamais pensei em ver isso, em ouvir isso. Cara, é muito surreal. As pessoas sendo complacentes a isso só mostra que nós estamos criando um fenômeno social de status quo dentro do Brasil, onde algumas pessoas abastadas são simplesmente divindades da moralidade. E isso é uma grande idiotice, uma besteira assim, horrorosa. Então, filho, quando a Carol com K sair, não cancela ela não. Porra, deixa, ela é uma merda. Ela é uma pessoa horrorosa, mas não precisa ser cancelada, porque ela errou. Ela está dentro de uma situação que, por mais assim que eu provavelmente acho que ela está errada de A a Z, não acho que a vida dela tem que ser escrachada pro resto da vida simplesmente porque ela errou ali. Muitas vezes nós somos escroto com uma pessoa e isso não significa que nós vamos ser escroto com todas as pessoas. Apenas com aquela pessoa. Ou porque ela só foi escrota dessa forma, ela só está se empoderando dessa forma, exatamente por essa ideia de lugar de fala. Então, vê como uma coisa está totalmente ligada na outra e que elas não podem ser confrontadas. Você entende agora, cara? Você consegue entender o problema, como o problema é grave, como esta merda é muita merda no teu pé, que está sendo jogada para te afundar num mar de merda? Você entende? Porque o intuito é esse, cara, é que você use o Tico e o Teco para mais do que apenas ficar vendo LOLzinho na internet ou ficar vendo e-girl. Porra, cara, não seja tão idiota, velho. Eu queria dar um pouquinho mais, mas eu não vou fazer um vídeo tão longo, né? Na verdade, meus vídeos estão ficando muito longos. Mas eu vou parar por aqui. E só dar um último aviso. Galera, pelo amor de Deus, cara. Não, sabe, não se colocam nessa. Não se coloquem no lugar da entidade moral ética suprema. E não se coloquem no lugar do Lucas. Não se coloquem como alguém que está fora do seu lugar de fala. Logo, você não deve emitir opinião sobre, pois você não tem o conhecimento de causa daquilo. É óbvio que você não vai querer ser uma autoridade em economia se você nunca estudou nada sobre. Mas isso não te tira o direito de falar, olha, eu entendo economia doméstica e isso aqui não pode ser isso aqui. Entende? Você não precisa pular de avião para saber que. Ou, desculpa, você não precisa pular de paraquedas para saber que você tem que puxar uma corda para não morrer, né, amigo? Porque se você não souber, é porque você faz parte de um grupo de pessoas que são extremamente burras pra cacete, tá? Vou terminar por aqui, não vou fazer isso prolongar, mas não se coloquem nesses lugares, não se coloquem como uma entidade e não se coloquem como Lucas. E também não cancelem a mocinha. Ela errou, provavelmente ela vai errar mais ainda. Se esse comportamento for o comportamento que ela tem, o problema e o azar é de quem está próximo dela. Não se coloque num lugar soberano onde você deva julgar todos os contatos sociais da pessoa e julgar todas as atitudes que ela tem sobre a sociedade, que você já errou horrores, errou assim coisas horrorosas. Todo mundo erra, todo mundo errou. Eu errei, você errou, ela errou, vai errar, vamos todos errar. E se colocar como autoridade, fala, nossa, que nojo dela, ai, que não sei o que, cara, você tá sendo hipócrita, sabe? Tá sendo hipócrita. É horrível o que tá acontecendo, é. Os caras são tudo uns merda por não tá fazendo nada. Olha, eu particularmente acho uns merda. Mas não significa que somos melhores ou piores, entende? Apenas diferentes, cara. As pessoas são diferentes lá, as pessoas tendem a ter um comportamento diferente, né? Não caia nessa de se colocar no lugar de entidade suprema. Ninguém é entidade suprema. Só existe uma e provavelmente não é você, amigo. Então é isso aí, galerinha do mal.